Quem está assistindo online, seja bem-vindo. Abra sua Bíblia lá em Atos 16, 25 ao 34, diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso! Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-los para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém, querido? Aqui eles estavam numa missão, Paulo e Silas. Talvez você já ouviu essa passagem. Eles foram para começar eles foram numa viagem missionária, mas eles também mais tarde eles implantaram uma igreja lá, que era a igreja de Filipos. E Paulo e Silas chegaram lá, porque Paulo tinha recebido uma visão, que era para ir para aquele lugar, e ele foi. Quando ele chegou lá, ele achou que ia acontecer algo grandioso, assim, porque Deus tinha direcionado, que Deus falou no coração de Paulo para ir. Quando eles chegaram lá, querido, eles foram, anunciaram o evangelho e ninguém deu bola para eles. E daí eles converteram Lídia, que era uma mulher que estava lavando roupa lá, e daí Lídia hospedou eles na casa deles. E no outro dia eles foram anunciar o evangelho. De repente veio uma menina endemoniada lá, que ficou gritando atrás deles, elogiando quem eles eram e coisa e tal. Paulo se irritou e expulsou o demônio da menina. Só que a menina dava dinheiro, né? Pros caras porque ela tinha um espírito de adivinhação. Esse espírito trazia muito lucro aos donos da menina. E os caras ficaram furiosos e mandaram prender Paulo e Silas. E aqui conta a história de o que aconteceu depois deles na prisão. Então, Paulo e Silas, eles estavam na prisão, querido. Estavam presos. Eles eram pessoas preparadas para ir anunciar o evangelho. Ou seja, eles eram missionários, eles estavam dispostos a morrer por Jesus. Eles estavam dispostos a passar por qualquer situação para anunciar o evangelho. Tanto é que o texto aqui, se fosse eu e você, querido, que a gente tivesse ido fazer um evangelismo aqui em Chapecó e alguém tivesse reclamado com nós ia brigar, nós ia chamar a polícia, nós ia ver os nossos direitos, se bobeasse, a gente ia registrar um boletim de ocorrência, né, Luci? E assim porque assim é a nossa maneira, nós ia ver os nossos direitos, nós ia fazer um protesto, nós ia na rádio reclamar, nós ia fazer um burbúrio. E eu não ia? Ia. Porque é nós, é a nossa geração. Nossa geração, ela reclama por qualquer coisa. Mas Paulo e Silas, eles foram presos injustamente, querido. Porque lá era colonizado pelos romanos e Paulo era romano. E Silas também. E eles não podiam ser presos sem antes passar por um julgamento. E querido, quando Paulo e Silas foram presos, eles não ficaram reclamando lá na cadeia. Eles simplesmente entenderam que eles tinham que orar, que eles tinham que cantar um louvor. E eles começaram a fazer isso lá na cadeia. E todos os outros presos ouviam eles ministrando, falando do louvor. Talvez Paulo e Silas, aquela hora era a hora deles ter o tempo deles de oração. Sabe,
O que eu vejo, assim, que as dificuldades, querido, as prisões, as situações que vêm na nossa vida, quando a gente está disciplinado, quando a gente tem músculo espiritual, quando a gente tem uma vida em Deus, a gente vai vencer todas elas. Amém? Porque às vezes, querido, a gente vai orar e a gente não está passando por uma situação difícil. Mas mesmo assim a gente está buscando a Deus. Mesmo assim a gente está se esforçando a ter uma vida reta diante de Deus. E no momento que a gente passar por uma dificuldade, querido, Deus ele vai mover as coisas. O problema, sabe o que acontece? Que quando a gente não ora quando a gente está bem, e quando a gente está mal, a gente pede para alguém orar, né? Ou a gente manda nos grupos, fala, orem por mim, que está feia a situação. E a gente não toma uma atitude de mudança. Em 1 Coríntios 11, 24, e tendo dado graças, ele partiu e disse, tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Ele partiu o corpo. O que é partir o corpo, querido? Ele partiu. Vida com Deus, querido, é repartir. Aqui o texto, Paulo estava dando uma exortação, porque o povo estava comendo da ceia indignamente. O que é beber indignamente, querido? É a gente se analisar e a gente não está fazendo parte do corpo de Cristo. Na época tinha que levar as coisas de casa para ceiar lá, e daí tinha gente que era muito abonado financeiramente, então eles levavam um banquete, e tinha os caras que eram pobres, eles não tinham condições. E daí quem levava banquete, querido, ficava de dono da festa. Comia tudo, se embriagavam, e os caras passando necessidade do lado. Hoje, graças a Deus, a gente não passa por isso. Amém? A gente não vive em uma situação onde a gente não ajuda quem precisa. Então o partir, querido, é você repartir. Ou seja, analise você mesmo. Veja como está a tua vida. Você tá partindo o pão? Você está compartilhando o corpo de Cristo? Você está abençoando quem está do teu lado? Não financeiramente, querido, mas às vezes com um abraço, com perdão, com carinho, com amor. Você está partilhando aquilo que Deus tem dado para ti? Você tem partilhado? Isso é ceia, querido. Isso é partilhar. Porque eu falar assim, eu me analiso, aí eu não tenho pecado, eu posso tomar ceia. Quem disse que a ceia é para analisar, para ver se a gente tem pecado? Não. Jesus, ele pegou a ceia, partiu o pão e compartilhou com os discípulos. E lá tinha o traidor dele e o negador dele. E daí ele tirou o pão dos caras. E diz assim, você vai, que nem hoje a gente estava conversando, você vai ficar em disciplina. No final, querido, do culto vai aparecer as pessoas que estão em disciplina na igreja aqui. Todos os teus pecados foram filmados, querido. Registrado em foto. E se quiser tem uma cópia depois lá, né, amigo? Não é assim que a gente aprendeu. E não foi assim que Jesus ensinou. É pra gente analisar. Você tá compartilhando o corpo? Ou você não está compartilhando o corpo? Aqui, querido, Paulo e Silas, eles entenderam o que era compartilhar. Eles estavam numa cadeia e eles começaram a orar, começaram a cantar um louvor. E diz que veio um terremoto e abriu as portas da cadeia e soltou as correntes que eles tinham na mão e nos pés. Porque Paulo e Silas, eles estavam presos na parte... Não era na área de recreação que eles estavam presos na cadeia, tipo mais ou menos na solitária. Então eles prendiam eles num tronco, onde eles não conseguiam, muitos, fazer nada, porque eles estavam presos no tronco. Imagine você preso num tronco ali. Devia ser uma iluminação boa, devia ser saneamento básico excelente lá na cadeia, devia ter TV, que nem a gente vê hoje, tá, tudo assim tinha lá. Não tinha nada, querido. E veio um terremoto, ou seja, veio Deus lá soltar Paulo e Silas. E eles podiam pegar muito bem e ter pegado e saído, querido. Ou seja, Deus libertou nós, vamos pegar e vamos vazar. Mas eles ficaram lá.
Porque é estranho, se fosse um terremoto físico assim, é estranho dar um terremoto e soltar a algema do teu pulso, né? Do teu pé. Se tu parar e pensar assim, é meio estranho. Derruba a porta e solta a algema do teu pulso e não cai o coberto, né? Geralmente ia cair tudo. Não ia soltar da tua mão, né? Mas foi isso que o texto fala. Eles foram libertos. E na época, querido, o carcereiro, muitas vezes era chamado de prefeito, aquele que cuidava a cadeia. Se ele deixasse um preso fugir, ele tinha que dar a vida dele pelaquele que fugiu. Então, ou seja, ele era morto. Então, para ele, aqui ele ia evitar um julgamento, ele já ia se matar. E nenhum fugiu. Ou seja, porque os outros podiam ter fugido também, né? Que estavam lá na cadeia. Mas nenhum fugiu, querido. Porque Paulo e Silas, diz o texto, que eles estavam cantando e os outros presos ouviam o que eles estavam falando. E lá eles ficaram. E o carcereiro, então, ele se encheu de temor de Deus. Ou seja, ele ficou com medo. Ele ficou imaginando o que podia ter acontecido com ele e não aconteceu. E foi ali onde que Paulo e Silas, eles pregaram o evangelho para o carcereiro. Ele ouviu o evangelho, ele foi lá e lavou as feridas de Paulo e Silas. Estavam numa situação, querido, onde Deus estava cuidando deles. E muitas vezes a gente está assim, querido. A gente está em situações onde Deus ele está cuidando de nós. Mas só que a gente não está vendo. Porque a gente olha e vê as situações externas da nossa vida. E por muitas vezes foi ensinado que a gente ouvindo Deus, Deus vai resolver todas as coisas para nós. E não é assim. Para as coisas acontecerem na nossa vida, a gente tem que ter uma posição. A gente tem que viver as coisas que Deus tem colocado. Praticar as coisas, querido. É assim que a nossa vida vai romper. Quando a gente praticar. Quando a gente entender que em situações difíceis, Deus ele vai estar lá também. Amém? Deus ele vai intervir também. Só que a gente tem que ter uma posição, querido. A gente tem que se posicionar e esperar o agir de Deus na nossa vida. A gente tem que se posicionar em Deus, como Paulo e Silas se posicionaram. Eu não vou falar aqui que Deus vai vir e vai quebrar tudo, vai romper tudo e tudo vai ficar melhor. Não é assim, querido. Mas foi assim que começou a igreja em Filipenses. Porque eles foram presos. Porque eles passaram pelo processo. Porque eles entenderam que em tudo Deus, ele estava. Quando a gente não entende contra quem é a nossa luta, a gente briga com todo mundo. Porque a gente não sabe com quem a gente está lutando. A gente não sabe com quem a gente está enfrentando. E daí quando a gente não sabe, a gente tira inimigo de todo lado. Não é aquelas pessoas, não é aquelas situações. Porque a gente está vendo numa perspectiva que não é a de Deus. Que não é aquela que Deus está vendo. E daí a gente acaba brigando com todo mundo, querido. A gente acaba xingando todo mundo. A gente se estressa em casa. A gente briga com os filhos, a gente briga com o marido. A esposa, o marido briga com a esposa. Porque muitas vezes as situações onde a gente quer ficar achando um culpado para elas. E não é assim que a gente vai resolver, achando um culpado. Não é assim que a gente vai resolver, querido. A gente vai resolver as coisas quando a gente começar a entender que é Deus quem resolve. É Deus quem interfere na nossa vida. É Deus quem transforma as coisas.
Muitas vezes a gente podia resolver da nossa maneira. Exigir os nossos direitos. Paulo exigia os direitos dele, seguindo o texto. Depois, no outro dia, Paulo falou quem ele era, que ele era romano. E ele quis uma retratação. E os caras fizeram uma retratação, pedindo desculpa por ter prendido eles. Mas ele deixou primeiro Deus fazer a parte que era para Deus fazer. Entenda, deixa Deus fazer a parte dele, querido. Deus, ele quer fazer a parte dele na nossa vida. Deus, ele está disposto a fazer a parte dele. Só que a gente não permanece para deixar Deus fazer. A gente não permanece. E muitas vezes a gente está querendo que Deus faça alguma coisa dentro da nossa vontade. E não é dentro da nossa vontade. É dentro da vontade que Deus tem para nós. Porque a gente canta, querido, a gente fala, a gente canta o Pai Nosso, seja feita a sua vontade, aqui na terra como que é lá no céu. E a gente declara, e a gente pede, Deus, vem com o teu Espírito Santo. Só que a gente não põe o nosso corpo, a gente não põe a nossa mente à disposição de Deus. A gente não entrega para Deus as coisas. A gente não confia que é Ele quem vai fazer. A gente não partilha o corpo. A gente não compartilha aquilo que Deus pediu para a gente fazer, querido. As pessoas, elas estão necessitando daquilo que eu e você temos. Sabe, a Santa Ceia é um pouco para a gente esquecer, querido, da conta, do aluguel, da dívida. É para a gente esquecer um pouco das coisas daqui. E para a gente se ligar um pouco com as coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Através de nós. Só que muitas vezes a gente está tão ligado nas nossas coisas que a gente fica brigando, chutando tudo que tem aqui. E a gente não levanta a nossa cabeça para o céu. A gente fala assim, Deus, eu preciso que você venha me ajudar. Deus, eu preciso que o Senhor venha interferir aqui onde eu estou agora. Mas a gente ora e pede para Deus as coisas. E a gente pede, querido, e a gente pede. E eu não estou falando que é errado isso. Só que a gente muitas vezes não tem ouvido Deus. A gente não tem ouvido, porque a gente só quer pedir. A gente só quer usufruir daquilo. E não dá nada daquilo que Deus quer que a gente faça. A ceia, querido, quando que pede pra gente se analisar, é pra gente se analisar pra ver se a gente tá ajudando. Se a gente tá dando aquilo que Deus tem nos dado. Se a gente tá abençoando quem tem nos abençoado. Se a gente tá retribuindo as pessoas que Deus tem falado pra gente retribuir. Tá? Uma família pediu quilo do amor. Daí eu disse assim, na primeira hora eu falei, mas eu não vou ajudar, não merece. Por quê? Porque muitas vezes tem que passar pelo nosso julgamento. Para ver se merece ou não merece. Para ver se vai ser aprovado ou não. Porque muitas vezes a gente está querendo ser o juiz das causas. A gente não é o que Deus pediu. Deus pediu para a gente abençoar. A gente vai ser muito mais abençoado quando a gente aprender a abençoar, querido. Quando a gente aprender a abençoar. Essa semana eu me acidentei de moto. Na verdade, me derrubaram de moto. Não foi culpa minha. O cara que cortou a frente e eu caí. E legalmente a gente tem que chamar a polícia, fazer boletim de ocorrência para ter uma segurança para cobrar o conserto dos danos.
E daí o cara falou assim, olha, mas eu pago as coisas pra ti. Daí eu olhei bem pra cara dele, eu falei, mas tu vai pagar mesmo? Daí ele disse, não, eu vou pagar sim. Daí eu falei, então tá, então não vou chamar a polícia. Deixa assim mesmo. Todo mundo que conversou comigo, todo mundo pediu, mas por que você não chamou a polícia? Agora eles não vão te pagar mais. Por que você não chamou a polícia? Agora ele não vai mais te pagar. Eu falei, não, mas ele falou que vai me pagar. Não, mas agora ele não vai mais te pagar. E assim ficou, querido. Mas no outro dia a gente foi lá e ele pagou. E ele pagou. E era um valor. Ele disse, pai, não podemos rachar. Eu falei, rachar não dá, mas eu posso te ajudar. Daí eu tirei umas coisas lá que não precisava fazer. Eu falei, não, vamos deixar assim. E diminuiu para ele pagar. E daí ele disse assim, poucas pessoas fazem que nem eu de vir aqui pagar. Eu falei, pois é. Mas entenda que se você plantar, você vai colher. Se você ser honesto, as pessoas vão ser honestas com você. Agora, se eu enganar, as pessoas vão me enganar. Eu estava disposto, querido, a ficar com toda a dívida. Porque eu também, uma época, eu era assim, querido. Uma época eu caí de moto e eu enganava. Eu não queria pagar antes de me converter. E muitas vezes, querido, as colheitas elas vão vir na nossa vida. Só que a gente tem que crer que Deus ele vai mover as coisas ao nosso favor. Deus ele vai mover as coisas ao teu favor, querido. Deus moveu na vida de Paulo e Silas lá na prisão. Porque foi transformado aquela raiva em amor. Jesus ele venceu. É assim que tem que ser na nossa vida. Não, a gente não pode querer ganhar vantagem em todas as coisas. Como que eu vou ganhar? Como que eu vou lugar? Sabe como que tu vai ganhar? Abençoando. Sabe como que tu vai prosperar? Abençoando. Sabe como que tu vai receber alegria? Dando alegria. Sabe como que tu vai receber amor? Dando amor. Sabe como que tu vai receber perdão? Sendo misericordioso. É assim que é o Evangelho. Não tem outro. Eu sei que muitas vezes a gente gostaria de um outro, mas não tem. É esse. A gente tem que viver a palavra para que ela venha se cumprir na nossa vida. Isso é Santa Ceia, é a gente viver a palavra. Analise você mesmo. Veja como está a tua vida. Como está a tua vida lá na tua casa. Como está a tua vida com a tua família, com os teus filhos, com a tua esposa, com o pessoal que você trabalha. Será que eles aceitam algo de Deus através da tua vida ou não? Ou eles vão ver em você alguém que não transmite Deus? Se a gente não está transmitindo, querido, a gente não está compartilhando, a gente não está partindo o pão, a gente não está sendo parte do corpo de Cristo, porque a gente não está repartindo aquilo que Jesus morreu na cruz para nos dar. A abundância está enquanto a gente abençoa, quando a gente é um rio que flui. O Espírito Santo ele vem, ele age na nossa vida, mas a gente tem que ser um rio. A gente tem que deixar fluir, querido. Deus ele quer fluir através da minha vida e da tua vida, amém? Deus ele quer fluir através de nós. O Espírito Santo quer fluir através das nossas vidas, mas a gente tem que se colocar numa posição como Paulo e Silas se colocaram. Porque muitas vezes, querido, eu sei que dá vontade de fazer o contrário. Muitas vezes dá vontade de fazer o contrário. Dá vontade de dar o jeitinho. Muitas vezes não dá vontade de perdoar, porque a gente se enche de justificativo. E quando a gente não perdoa, querido, o que a gente tem é só uma boa de uma desculpa. Mais nada. E a gente muitas vezes deixa de viver porque a gente tem uma boa de uma desculpa.
para falar o porquê que a gente não perdoa. Por que a gente não libera perdão? Porque a gente não entrega as coisas em Deus. E deixa Deus quebrar, querido. Deixa Deus romper, como fez com Paulo e Silas. Mas quando a gente começar a ficar mais velho, querido, vai ter escolhas que a gente queria ter feito diferente. Mas já passou a estação. Então escolha agora, querido. Escolha viver agora aquilo que Deus tem para você. Sabe, escolha viver agora. Escolha plantar agora. Escolha viver aquilo que Deus tem colocado para você. Eu sei que é difícil. E lá em casa é difícil, querido. Para mim é difícil. Porque vira e mexe, a gente acaba fazendo as nossas vontades. E ontem eu estava lá fazendo a minha vontade e chegou a pastora e falou assim, ó, agora vai fazer. E daí eu me enchi de justificativa e ela disse, agora, pegue. Daí eu peguei e fui. Porque muitas vezes a gente não vai estar com vontade. A nossa vontade, querido, ela não é a vontade de Deus. É a vontade nossa. Já diz nossa, minha vontade. A gente tem que deixar Deus fazer a vontade dele na nossa vida. A gente tem que confiar que aquilo que Deus tem é melhor do que aquilo que eu tenho planejado. Isso é a gente pôr em prática o Evangelho. Quando a gente vive, querido, as coisas. Deus, Ele quer fazer como fez lá na vida de Paulo e Silas, na minha vida e na tua vida, querido. Deus, Ele quer quebrar, Deus, Ele quer romper, Deus, Ele quer começar algo novo. E foi tudo na mesma noite que aconteceu. Eles foram presos, eles foram libertos, eles agiram com misericórdia. Deus honrou eles e eles pregaram o Evangelho para o carcereiro e para toda a família. E depois o carcereiro estava lá limpando as feridas dele, porque eles tinham sido açoitados antes de ser preso. Entenda quando que você libera, quando você perdoa, quando você entende que quando você faz as coisas em Deus, Deus, Ele transforma. Quem está aprisionando você, Deus, Ele transforma quem está lá maltratando você, e muitas vezes essa pessoa ela vai estar cuidando de você depois. Ou Deus vai pôr alguém para cuidar de você. Mas entenda que é tempo da gente se posicionar. A gente está passando por uma situação de pandemia já faz mais de 1 ano. E a gente não tem parado. Porque a gente crê que Deus Ele está no controle. A gente vai passar por essa situação. E a gente vai vencer isso. Porque é a cada dia, querido. É a cada dia. Hoje a gente estava almoçando e tinha uma irmã lá que estava falando do trabalho dela, que ela estava sendo injustiçada, que não sei o quê. E coisa e tal. E daí eu disse, mas põe na justiça. O pastor, né? Ó as ideias do pastor. Só pra ver o que ia rolar, né? Pra vocês falarem, vou mesmo, vou fazer. Daí uns falavam, pois é, mas temos... Mas não faz assim. Deixa. É melhor sair de bem. Você vai perder, deixa perder. É melhor... Daí alguém falou, é melhor abençoar. E faz a diferença, querido. Quando tu escuta as pessoas vivendo a palavra. E Deus, Ele se alegra quando eu e você, a gente vive a palavra. Porque a gente está partindo o pão. Porque a gente está partindo o corpo, querido. Porque a gente está olhando para quem está do nosso lado. Às vezes ele está precisando de um abraço, de um carinho, de um ânimo. E a gente tem tudo dentro de nós. Mas só que a gente não está partilhando. Porque tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, ainda assim, a gente fica falando para Deus. Ó Deus, meu dia hoje está assim. Ó Deus, eu estou com um problema aqui. Deus, eu estou com um problema no meu trabalho, no meu salário, na minha família, com meus filhos. E a gente só reclama. Que ainda não está bom. Que ainda está faltando. Sabe o que eu descobri? Que sempre vai estar assim, querido.
sempre vai estar faltando, sempre nunca vai ser o suficiente. A alegria, muitas vezes, ela nunca vai ser completa. O casamento, às vezes, nunca vai ser bom igual, como a gente sonha, como a gente imagina. Porque a gente imagina muita coisa. E a gente, eu queria ser assim, eu queria ter aquele carro tal, eu queria ter aquela casa, eu queria que... E a gente sonha, querido. E não estou falando que é errado. Eu só estou falando que quando a gente só vive para isso, a gente não ouve Deus. A gente não ouve aquilo que Deus quer fazer. O texto diz assim que quando a gente busca as coisas de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas são acrescentadas. E se tu ir lá ver e ler o que é as outras coisas, é comida, é bebida, é roupa, é o suficiente para você viver. Deus diz assim, eu vou cuidar de você. Deus, Ele quer cuidar de mim e de você, querido. Só que a gente tem que começar a olhar para o nosso lado. Porque às vezes a alegria, ela está do lado. Ela está em abençoar. Ela está em compartilhar. A alegria, ela não está aqui dentro. A alegria, ela está quando a gente abençoa. Quando a gente torna outra pessoa feliz. E muitas vezes a gente não tem feito isso. Porque a gente tem sido egoísta. Porque a gente tem sido egocêntrico. A gente tem focado as coisas só em nós. Eu sou o centro. E a palavra diz que é para Deus ser o centro da nossa vida. Deus, Ele vai cuidar de todas as coisas, querido. Só que muitas vezes Deus quer que a gente se conecte um pouco com Ele. Que a gente esqueça um pouco das coisas. E que a gente confie que é Ele que vai fazer. Amém?